Como ser alguém relevante no mundo? Como influenciar as pessoas? Como ser relevante para Cristo? Qual a melhor maneira de fazer isso? E aí galera, tudo bem? Estamos de volta, graças a Deus. Queria pedir, se você está curtindo a ideia do canal, se você apoia essa ideia de divulgar Jesus, de falar mais de Jesus, aquilo que realmente importa, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e compartilhar para quem precisa ouvir essas mensagens. Aproveita também e me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre postando alguma coisinha ou outra pra gente refletir juntos, então se você puder seguir vai ser legal. Bom, mas hoje eu queria falar sobre isso, como que a gente pode ser relevante no mundo e para o mundo, como a gente pode ser relevante para Cristo. No vídeo passado eu falei sobre o nosso segundo propósito de existência, que é fazer Jesus conhecido, que é fazer Deus conhecido através de Jesus. Esse é o nosso segundo propósito. E de fato, a gente só vai conseguir ser alguém relevante cumprindo esse propósito. Então, ser alguém relevante no mundo, ser alguém relevante para Cristo, ser alguém relevante para o mundo em Cristo, é fazendo Jesus conhecido, é influenciando as outras pessoas para Cristo, é influenciando elas no caminho certo, que é Jesus. Contudo, como fazer isso? Como influenciar as outras pessoas para Jesus? Como falar de Jesus da melhor maneira? Como evangelizar e anunciar Cristo no nosso trabalho, na nossa faculdade, por onde a gente passa? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como fazer isso? Bom, para falar sobre isso, eu queria pedir muita atenção de vocês, porque eu vou passar por 3 passagens que são chaves para a gente ter esse entendimento. E se você entender o que eu vou estar falando dessas passagens, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar a maneira como você vai passar a falar de Jesus. E talvez você até pense que, meu Deus, eu tenho falado de Jesus errado até hoje. Então presta muita atenção, porque isso, assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua. Bom, a primeira passagem que eu queria falar com vocês é a passagem de Atos 2. Atos 2 é quando acontece o famoso dia de Pentecoste, um dos dias mais conhecidos pela igreja no Brasil, um dos eventos mais marcantes do Novo Testamento e de Atos, que aconteceu que tinha os judeus lá reunidos, adorando a Deus, desce o Espírito Santo, falam línguas, tudo mais. E o que acontece depois que eu queria focar é que Pedro ele se levanta no meio do povo e fala para todos aqueles povos que estavam lá em Jerusalém para a festa do dia de Pentecoste, e ele começa a pregar para aquele povo. E aí a primeira coisa que ele faz, ele traz o profeta Joel do Antigo Testamento, do livro dos profetas, e ele fala como aquele evento, como Pentecoste, como aquela descida do Espírito Santo, foi o cumprimento de uma profecia de Joel. Depois, ele parte e fala sobre Davi, como Davi, na verdade, ele já profetizou sobre Cristo, mesmo tendo vivido muito antes de Cristo. E ele termina falando sobre Jesus, ele termina falando para aquelas pessoas se arrependerem e reconhecerem Cristo e se receberem o perdão dos seus pecados. É uma baita pregação evangelística. Se você quer entender como fazer uma pregação evangelista, tá ali um bom exemplo. Mas o que eu queria que você notasse é que, olha só, Pedro, ele usa o Antigo Testamento para falar com aquele povo e ele traz 2 profetas para embasar sua mensagem. Bom, agora eu queria falar de uma outra passagem que é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, que é Atos 17. Atos 17 narra a história de quando Paulo chegou em Atenas. Paulo, quando ele chega em Atenas, ele começa a ir para a praça pública para falar de Jesus, para falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Era muito comum em Atenas e na Grécia em geral, por conta dos filósofos e da grande importância que eles davam para a filosofia, as pessoas se reunirem em praça pública para ouvir os discursos dos filósofos, para as pessoas exporem os seus pensamentos sobre o mundo, as suas cosmovisões. Então Paulo também ele começa a ir para as praças e ele começa a falar sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Aquilo desperta a curiosidade dos filósofos, dos atenienses, e eles levam Paulo para o Areópago. O Areópago era nada mais nada menos do que um auditório ao ar livre em Atenas. E chegando no Areópago, Paulo ele começa a pregar para aquelas pessoas. E Paulo ele fala assim: atenienses, andando pela cidade, eu reparei que vocês são muito religiosos. Passei por um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Então, olha só, Paulo ele traz um marco ali daquela cidade. Ele fala de um altar para trazer a atenção, para começar a mensagem dele. Aí depois ele começa a falar que, na verdade, o Deus
que criou tudo, Deus que criou os céus e a terra. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele começa a falar de Deus, trazendo a ideia da criação, falando como se fosse da natureza, né? O Deus da natureza, o Deus que criou os povos, o Deus que criou o mundo. Aí depois ele ainda fala, como disse um dos poetas de vocês, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando Paulo fala isso, ele está falando de um poeta chamado Arato. Esse poeta viveu cerca de 300 anos antes de Cristo e ele era um poeta muito conhecido em toda a Grécia e Atenas principalmente. Então Paulo sabia de um ícone cultural, de um personagem muito famoso para aquele povo, e ele traz aquilo na mensagem. E aí só depois, Paulo ele começa a falar que na verdade esse Deus envia um homem para a terra, esse homem foi Jesus, e começa a falar da morte de Jesus e quem Jesus era. Aí os atenienses ficam furiosos e mandam ele ficar quieto, tiram ele daquele lugar, enfim. Repare aqui, Paulo dessa vez não falou de Antigo Testamento. Paulo dessa vez não falou de profeta nenhum. Ou seja, Paulo não usou a Bíblia para falar de Jesus para os atenienses. Ao contrário, Paulo ele usa um marco, um altar ao Deus desconhecido. Paulo ele fala do livro da natureza, do Deus criador, ele traz uma outra ideia sobre Deus, fala de uma maneira diferente, e depois ele ainda traz um ícone, um personagem muito conhecido, que era um poeta famoso. Só depois ele fala de Jesus, e tudo isso na verdade apontou para Jesus. Perceba a diferença entre a mensagem de Pedro e a mensagem de Paulo em Atenas. Por último, se a gente pensar lá de Atos 24 a 27, narra a história de Paulo sendo levado para ser julgado pelo governador da Judéia. Paulo, ele é acusado pelo sumo sacerdote e ele é levado para um tribunal para ser julgado por um advogado chamado Tértulo, advogado do sumo sacerdote. E então acontece algumas acusações para Paulo, e Paulo ele se defende, e é engraçado que em todas as defesas de Paulo ele consegue falar sobre Jesus. O interessante aqui que a gente poderia notar é que hoje existem cerca de 200 a 250 papiros que contam a história de como eram feitos os discursos forenses naquela época, ou seja, os discursos de tribunais. E eles eram feitos mais ou menos por 4 acusações de um advogado e 4 acusações de defesa daquele que estava sendo acusado. Ou seja, Paulo ele se defendeu, Paulo ele se portou naquele julgamento exatamente como era o sistema judicial ali da época, como eram feitos os julgamentos, ou seja, Paulo sabia como tudo funcionava, e com isso tudo ele conseguiu trazer Cristo na defesa e na mensagem dele. O que eu queria focar nessas 3 mensagens é que perceba a diferença como Jesus foi anunciado nessas 3 mensagens. E qual é a conclusão disso? Primeiro, entenda o público para qual você está falando. Pedro estava falando no dia de Pentecoste para um público judeu, para religiosos. Por isso, ele utilizou a Bíblia, ele utilizou o Antigo Testamento e profetas. Por quê? Porque a Bíblia, o Antigo Testamento, exercia influência sobre aquele público. Os profetas eram as autoridades que mais exerciam influência sobre os judeus religiosos. E através disso, ele falou de Jesus. Agora, imagina se Paulo tivesse tentado falar de Jesus para os atenienses utilizando o Antigo Testamento, utilizando a Bíblia, falando de profetas. Eles não iam entender nada, não ia fazer nenhum sentido, porque o Antigo Testamento, porque os profetas não exerciam autoridade sobre os atenienses. Entenda o público pela qual você está falando. Pare de tentar falar de Jesus utilizando versículos bíblicos decorados, utilizando somente a Bíblia para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para as pessoas que ainda não acreditam nesse livro que você crê, para as pessoas que ainda não acreditam em Jesus da maneira que você crê. Talvez fazendo isso, você vai estar afastando elas de Jesus. Assim como se Paulo tivesse usado o Antigo Testamento para falar para os atenienses, talvez ele estivesse afastando os atenienses de Jesus. Por que isso? Porque essas pessoas ainda não tiveram a revelação, o entendimento que você teve. E é por isso que nós vamos ao segundo ponto, que entendendo o público na qual nós estamos, o segundo ponto é: entenda e saiba as autoridades que são referência e que exercem autoridade sobre esse público. Assim como Pedro entendeu as autoridades que exerciam influência sobre os judeus, que eram os profetas, que eram as maiores referências e autoridades para os judeus religiosos, falou de Joel, falou de Davi, Paulo, ele utiliza o marco, ao Deus desconhecido, um altar. Ele fala do poeta Arato, ou seja, Paulo sabia marcos, sabia autoridades, referências para aquele público. Por isso a mensagem dele fez sentido. Terceiro e último ponto, que a sua mensagem
aponte para Jesus. O que eu tô falando aqui é que nós não devemos fundamentar a nossa mensagem baseada no público na qual nós estamos inseridos, baseadas nas autoridades que exercem influência sobre esses públicos. Não, o fundamento da nossa mensagem é Jesus Cristo. O que eu estou falando é que nós devemos pensar nesses argumentos para embasar a nossa mensagem, para direcionar a nossa mensagem ao público de forma que eles entendam da melhor forma. Mas se você vê, tanto em Atos 2, quanto em Atos 17, quanto em Atos 24 a 27, todas as mensagens apontaram para Jesus. Seja utilizando profetas, Bíblia, Antigo Testamento, seja utilizando um altar, um marco cultural, um poeta conhecido, ou seja dentro de um sistema de julgamento romano, todas as mensagens apontaram para Jesus, porque essa é a maior verdade que as pessoas precisam entender. É assim que você vai ser relevante no mundo. Isso responde o como ser relevante, como influenciar, como evangelizar. Então entenda sempre quais são as autoridades que exercem influência sobre os seus amigos da faculdade, sobre as pessoas do seu trabalho, como falar com elas a partir disso. E em todos esses lugares entenda que o fundamento da nossa mensagem, que o ponto central da nossa mensagem é Jesus Cristo e aponte tudo para isso. Beleza? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Até a próxima.